Leitura devocional do livro de Apocalipse, no capítulo 11. Nós leremos do versículo 1 até o versículo de número 14. Diz assim na Nova Almeida Atualizada: As duas testemunhas. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: levante-se e vá medir o santuário de Deus, o altar e os que adoram no santuário. Mas deixe de lado o átrio exterior do santuário e não o meça, porque esse átrio foi dado aos gentios que, por 42 meses, pisarão a cidade santa. Darei autoridade às minhas duas testemunhas para que profetizem durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as duas oliveiras e os dois candelabros que estão em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, da boca dessas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizam. Tem autoridade também sobre as águas para transformá-las em sangue, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo fará guerra contra elas. A besta vencerá e matará as testemunhas, e os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade que, espiritualmente, se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegrarão por causa da morte dessas duas testemunhas. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porque esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, entrou neles um espírito de vida vindo da parte de Deus, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram ficaram com muito medo. E as duas testemunhas ouviram uma voz forte vinda do céu, dizendo-lhes: subam para cá. E subiram ao céu numa grande nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade. Nesse terremoto morreram 7.000 pessoas. As outras pessoas ficaram aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai. Eis que, sem demora, vem o terceiro ai. Uma passagem profundamente enigmática que possui no seu bojo discussões a respeito de detalhes, o que significaria, por exemplo, as medições do templo e qual é a origem desse tipo de linguagem. Outra discussão legítima é quem seriam as tais duas testemunhas. Pelo tipo de feito que realizam, alguém pode associá-las a Moisés, quiçá a Elias. Outras perguntas ainda, o que significam esses dias e meses que cada uma dessas regiões do templo e pessoas adorando significam. E toda essa discussão é extremamente válida e faz parte da recepção de um livro enigmático como é o livro de Apocalipse. Entretanto, algumas coisas são certas. Para além dos detalhes específicos que produzem uma multiplicidade de interpretações, sim, existem muitas interpretações a respeito de como lidar com os detalhes dessa passagem. Em seu âmbito mais geral, a passagem apresenta algumas certezas que a gente vai esmiuçar aqui, e a partir dessas certezas, dessas convicções a respeito da interpretação desse texto ao longo da história, a gente vai produzir algumas reflexões. A primeira delas é que, independentemente de quem sejam essas testemunhas,
é fato que os primeiros leitores do livro de Apocalipse, aquelas pessoas a quem as cartas da Ásia se destinam, esses primeiros leitores certamente se identificariam com a maneira como as testemunhas e o testemunho delas são tratados. A gente está falando aqui de pessoas que receberam esse relato e que, diante do Império Romano, têm dois desafios. Elas possuem dois desafios diante daquilo que é o Império Romano no seu tempo. O primeiro deles é não se permitir ser seduzido pela mensagem do próprio Império. Então existe um duelo de mensagens buscando por legitimidade no contexto do primeiro século. Uma mensagem de Pax Romana, em que a harmonia do mundo se dá por meio do Império Romano e do exercício do governo do imperador e da divindade dele, e que proporciona para qualquer pessoa que estivesse ali no primeiro século, especialmente pessoas que são do que hoje seria uma espécie de classe média, algum tipo de prosperidade. Portanto, existe uma certa sedução em fazer parte da mensagem do Império. Porque fazer parte da mensagem do Império garante que o Império protege as suas mercadorias quando você está viajando, garante que o Império continuará suas obras de expansão de estradas para que as suas mercadorias cheguem mais longe. Portanto, se você é uma pessoa que faz parte de certa elite urbana que vive do comércio, o Império é extremamente sedutor, e fazer parte da ideologia imperial é algo que vai estar o tempo todo ali te tentando para que você desfrute dos benefícios de fazer parte das associações comerciais, com as eventuais idolatrias que isso possa significar. Então, em primeiro lugar, existem duas mensagens: a mensagem do Evangelho e a mensagem do Império, e elas estão em conflito, elas estão em choque. E abraçar a mensagem do Evangelho é incômodo. Daí a reação das pessoas diante da morte das testemunhas. As testemunhas, essas duas, incomodam com a sua mensagem essa que entra em conflito com aquela mensagem imperial. A segunda coisa, que é uma certeza absoluta, é que, para além dessa tensão oriunda desses dois tipos de visão de mundo e desses dois tipos de mensagem que se pode verbalizar, a mensagem do Império e a mensagem do Evangelho, e a tentação que existe de sucumbir à mensagem do Império como a mensagem verdadeira, para além disso, existe também a iminente perseguição por parte do Império. Que sim, se você está pregando a mensagem do Evangelho contra o Império, é esperado que o Império reaja. E de fato reagiu, colocando o autor de Apocalipse na ilha de Patmos. E de fato reage com crucificações, execuções. Pregar a mensagem do Evangelho efetivamente é adorar alguém que foi crucificado na cidade que espiritualmente a gente agora está chamando de Sodoma e de Egito. Pela crucificação e pela opressão, que no ano 70, pouco antes de João escrever, observou como o Império pode ser extremamente cruel quando houve ali uma revolta, quando há ali uma revolta judaica contra o Império, e o Império massacra judeus em Jerusalém, massacra no ano 70 essa revolução, e nesse massacre inúmeras crucificações acontecem, fazendo de Jerusalém não um símbolo de paz, mas espiritualmente uma Sodoma, espiritualmente um Egito. E então aquele lugar de crucificação do Cristo se torna um lugar de múltiplas crucificações e de morte, de sangue. Não é então de se surpreender quando as duas testemunhas também são assassinadas, ainda que, a exemplo de Jesus Cristo, tivessem poder e a mensagem verdadeira. Alguma associação, portanto, esses primeiros leitores fariam entre essas duas testemunhas e o seu próprio papel enquanto igreja. As duas testemunhas, sejam elas quem forem, e se você quiser especular, Moisés e Enoque, Moisés e Elias,
duas outras pessoas, meramente simbólicas, como a gente observa ao longo da história da interpretação do livro de Apocalipse, independentemente de qual seja a sua preferência interpretativa, é fato que os primeiros leitores veriam o trabalho dessas duas testemunhas e diriam o seguinte: o trabalho delas parece com o nosso. E, portanto, as duas testemunhas de alguma maneira representam a igreja, no meio de um confronto de mensagens que, apresenta seduções e, apresenta determinados tipos de possível perseguição. Ponto. Joga isso para o nosso tempo. Joga isso para a nossa realidade. Em primeiro lugar, eu queria destacar 3 grandes elementos que esse texto proporciona: proteção, ousadia e esperança. E talvez você esteja precisando de abrigo, conforto num momento complicado, porque nesses momentos complicados é que a gente costuma sucumbir às tentações de abraçar outras mensagens que não a do Evangelho, mensagens que são doces ao nosso ouvido. E então a gente precisa de abrigo, de proteção, e de conforto, de consolo, de convicção de que o Espírito está conosco. E funciona assim no texto. Essas duas testemunhas terão oposição, mas o falar delas, da sua boca, produzir fogo que consome, é uma manifestação visível de que a proteção de Deus está com elas, de que Deus está com elas, de que existe um conforto, de que existe um consolo. E buscar conforto e consolo e abrigo em Deus não significa que você é uma pessoa mais fraca do que as outras, não significa que você é uma pessoa tentada a mensagens que confortam alguém vivendo um mimimi. Significa apenas que você, como qualquer outra pessoa, se está pregando o Evangelho, que é uma mensagem contracultural e que desafia os valores desse tempo, precisa necessariamente do auxílio de Deus. O poder de Deus precisa estar com você. Então não se envergonhe de dizer: na minha fase atual, o que eu preciso é ser confortado, o que eu preciso é ser consolado, porque sem essa presença de Deus, eu estou vulnerável a sucumbir às mensagens concorrentes àquela mensagem do Evangelho. A segunda realidade que ali existe é que essas testemunhas, além de terem a presença de Deus consigo e a sua proteção, o seu consolo, o seu conforto, elas possuem uma tremenda e absurda ousadia. E talvez seja isso que você precise pedir no seu momento e viver. E a reflexão de hoje talvez seja um chamado ao vivenciar ousado do Evangelho da Palavra de Deus. Um Evangelho que sim, traz os seus desconfortos, um Evangelho que sim, traz os seus desafios ao status quo, um Evangelho que sim, nos compele a viver um tipo de vida que implique em renúncia e implique eventualmente em dizer coisas que a sociedade ao nosso redor enxerga como estranhas, inconvenientes. E para isso nós precisamos de intrepidez, ousadia, tal qual tiveram as duas testemunhas. Então você é convidado a refletir hoje se o que você deve pedir a Deus não é ousadia para testemunhar do Evangelho, para ter o Evangelho na sua boca de fato, ainda que em ambientes um tanto hostis a ele. Não estou te chamando para ser um chato de galocha, eu estou te chamando para saber que existem ocasiões em que não há alternativa a não ser chato. É diferente. E nelas é necessário ousadia. Então você pode estar no momento de pedir por conforto, consolo, proteção, abrigo, ou quiçá no momento de pedir forças para que se tenha intrepidez, ousadia. Um terceiro elemento dessa passagem é a esperança, porque alguém que ousadamente prega o Evangelho eventualmente se verá numa situação de perceber que valeu a pena pregar tanto e mesmo assim perceber que tem tanta gente que não deseja o Evangelho, que prefere outras mensagens, gente que eventualmente está nos bancos das igrejas, mas prefere ouvir mensagens paralelas ao Evangelho
do que o evangelho per se? E então, valeu a pena? Ora, Deus dá um espírito de vida e ressuscita essas testemunhas depois de aparentemente terem sido derrotadas de uma vez por todas pela besta. Em outras palavras, existe esperança. Vale a pena. Deus tem a palavra final. E talvez esse seja o seu momento de olhar ao redor e ser muito pessimista, porque tudo indica que as coisas não estão funcionando da maneira como deveriam. Nesse momento, você deve clamar por esperança. Porque numa mesma passagem, num mesmo símbolo tão curto, a gente contempla o todo do nosso lidar com outras mensagens que não a do Evangelho. Elas provocarão em nós necessidade de 3 coisas. Consolo da parte de Deus. Uma ousadia sobrenatural que Ele fornece, que faz com que preguemos para além das nossas capacidades e até mesmo vontades. E, sobretudo, uma esperança que nos dê motivação, mesmo que tudo pareça estar perdido. Se você chegou até o final, eu presumo que você tenha gostado desse estudo bíblico, e eu tenho uma excelente notícia para você então. Você também pode preparar os seus próprios estudos bíblicos. Para isso, eu preparei um curso que ensina exatamente isso. Como preparar um estudo bíblico, seja para o seu proveito próprio ou para o seu pequeno grupo, quem sabe uma célula, escola dominical. Você que prega também pode te ajudar profundamente. O link você encontra aqui na descrição. Quando você adquirir o curso dessa forma, você vai estar adquirindo o melhor que eu pude preparar para te abençoar, mas também você estará ajudando esse canal a chegar ainda mais longe. Os planos são de colocar isso aqui no Spotify, de colocar isso aqui no Deezer, fazer a palavra se espalhar ainda mais, e você ajuda dessa forma. O meu muito obrigado e até a próxima.